Vamos dar início à nossa live com o Dr. Marcos Queiroz, Marco Aurélio Queiroz. Esse é o segundo tema que ele vai apresentar. No primeiro tema, ele apresentou a previdência por morte. E agora ele vai o tema de previdência mesmo para os segurados do setor público. Quero dar boas-vindas a todos e a todas, agradecer já de imediato. Tibério está entrando aí. Não sei se vocês observaram, mas esperamos que isso se torne uma prática dentro do Sintema, que a gente sempre traga temas atuais, temas que venham contribuir no nosso dia a dia. Primeiramente, boa noite. Agradecer a presença e o convite dos senhores. Esse segundo encontro, nós estamos tratando desse tema tão relevante, que é a Previdência Social. Marcos, só dar um aviso rapidinho, desculpa te interromper. Não. Só avisar os colegas aí que mantenham o microfone no mudo enquanto estiver na apresentação. E um aviso só que a gente está gravando, tá? Como de costume, é bom a gente só avisar que a gente está gravando aqui essa palestra. Mas, Marcos, está contigo. Então, vamos lá. No primeiro encontro, nós falamos sobre pensão por morte, agora vamos falar sobre aposentadoria do servidor público. Um tema que, desde novembro do ano passado, está bastante na moda, né? Bastante comentado na mídia, e que é de interesse de todos nós, servidores públicos. E que pouca gente, tendo direito, atua nessa área, que é uma área que agora estão começando na universidade a ter essa disciplina que antes nem tinha. Então, poucos operadores do direito que trabalham com o direito previdenciário. Então, vamos levantar aqui a apresentação, então. Então, vamos começar, então. Falar sobre a aposentadoria do servidor público é um tema que, antes de mais nada, faz a gente refletir algumas coisas. Primeiramente, vamos conceituar de uma maneira bem rápida, o que seria aposentadoria. Então, é o benefício previdenciário por excelência. O Instituto da Aposentadoria é, antes de tudo, uma conquista social fundada em um princípio de justiça que não permite o abandono na miséria depois da velhice ou da invalidez, daquele que prestou serviço ao Estado. Trocando em outras palavras, mais simplificada, podemos dizer o quê? A aposentadoria é a retirada do servidor da atividade para inatividade remunerada, desde que ele preencha os requisitos legais. Então, isso que vem a ser a aposentadoria. Mas a aposentadoria ela tem algumas modalidades. A própria, quando nós falamos aposentadoria do servidor público, nós temos que remeter à Constituição Federal no seu artigo 40. Ali que disciplina nossas regras para a aposentadoria dos servidores públicos. Mas quais são as modalidades que nós temos de aposentadoria no sistema brasileiro? Nós temos primeiro a incapacidade permanente, que antes dessa emenda constitucional 103 do ano passado, nós chamávamos de aposentadoria por invalidez, agora mudou o nome, por incapacidade permanente. Nós temos a aposentadoria compulsória, é aquela quando o servidor público ele chega numa idade, a partir de 2015 para cá, de 75 anos, ele, de ex officio, é retirado da atividade para inatividade. Nós temos a aposentadoria voluntária, pelo próprio nome diz, é quando o servidor, preenchendo os requisitos legais, solicita a sua aposentadoria. Então, em regra, nós temos essas três modalidades de aposentadoria no regime próprio brasileiro.
Para a gente ter um ponto inicial, vamos utilizar a Constituição Federal de 88. Porque, lógico, desde a Constituição Federal de 69, 54, sempre teve a aposentadoria do servidor público. Mas, em regra, para a gente, vamos utilizar a Constituição Federal de 88, que ela está com 32 anos. Depois dessa Constituição Federal de 88, que era bem simples o artigo 40, se alguém tiver interesse, pegar a redação original, falava o seguinte, em regra, o servidor será aposentado, 2 pontos. Aí vinham os critérios de aposentadoria por tempo de serviço, que o termo que usava naquela época era tempo de serviço, era 35 anos para homem, 30 para mulher, e assim vai. Vamos depois tratar mais detalhadamente na frente. Depois de 88, nós tivemos a primeira reforma da Previdência Social, no tocante à aposentadoria e tocante a tudo que for do regime próprio, que foi a emenda constitucional número 20, que ela é de 16 de 12 de 1998, 10 anos depois. E nesse momento, no Brasil, houve um dos maiores, proporcionalmente, procura de aposentadoria do servidor público. Foi por quê? Porque ninguém sabia como que ia ficar a aposentadoria dos servidores públicos naquele momento. Alguém tinha medo de mexer com o seu direito adquirido ou não, então solicitou a aposentadoria. Mas quando foi publicado em 16 de 12 de 98, o modus operandi aqui dessa emenda número 20 vem seguindo até hoje. Hoje nós temos a última, foi a 103 do ano passado. Como que funciona, então, o modus operandi? Quando chega a emenda constitucional, que muda o artigo 40, primeiro, ele respeita o direito adquirido. O que é o direito adquirido do servidor para a aposentadoria? É aquele servidor que estava trabalhando no serviço público e preencheu os requisitos de acordo com a regra anterior. Então chegou, mudou, mas ele já tinha preenchido todos os requisitos, ele pode falar que ele tem direito adquirido. Ou seja, ele pode, a qualquer momento, executar, exigir o seu aposentadoria de acordo com a regra anterior. Por que isso? Pessoal, cada emenda que está vindo, que veio desde lá de 98, qual que é a intenção das emendas? É segurar o servidor público mais tempo no serviço. Segundo, também diminuir os seus proventos. Então, sempre a mais antiga é melhor. Isso nós temos que ter na cabeça. As mais novas cada vez está dificultando mais e está diminuindo, modificando a forma de cálculo dos proventos dos aposentados e trazendo sempre um prejuízo nos seus proventos. Mas naquele momento, então, o direito adquirido, nós sabemos que é aquele que já estava e já tinha um direito preenchido com a regra anterior. Regra de transição. É aquele servidor que estava no serviço público, mas não tinha direito adquirido, ele, então, criar uma regra de transição para esse servidor, que é uma regra mais amena, que é aquele servidor que já estava trabalhando no serviço público. Então, nós chamamos de regra de transição. Depois, terceiro, a regra permanente. Então, o que é uma regra permanente? É que foi lá e mudou a emenda, por isso que chama emenda, ele muda o artigo 40. Então, o servidor que entrou depois da data da emenda, ele nunca vai poder escolher uma regra de transição, ele nunca vai poder escolher, vai ter um direito adquirido. Ele tem só um caminho, regra permanente. Então, o servidor que estava antes, ele pode ter os 3 caminhos. Ele pode ter direito adquirido, ou ele pode escolher a regra de transição, ou ele pode escolher a regra permanente. Tudo bem? Então, essa sistemática é importante a gente entender aqui nessa primeira emenda, que todas as emendas vai ser igual. Sempre vai ter o direito adquirido, regra de transição, aqui teve uma, mas nós vamos ver na 41 tem 2, e a regra permanente. Entrou depois da emenda, você só pode regra permanente. Chegou a segunda emenda, a segunda reforma da Previdência Social, que foi a emenda constitucional número 41 de 2003. Ela foi 31 de dezembro de 2003. E ela seguiu o mesmo modo operante da emenda número 20. Direito adquirido, transição, criou 2 regras de transições e a regra permanente. Mas quem que tem direito adquirido aqui? Primeiro, o servidor tem que estar trabalhando, já era servidor público nessa data, 31 de dezembro de 2003. Segundo, ele tem direito adquirido o quê?
Ou aquele servidor que já estava, desde a emenda número 20, já tinha um direito adquirido na redação original, ou aquele servidor que escolheu a regra de transição e durante 5 anos, porque o prazo da emenda número 20 para 41 foi 5 anos. E durante 5 anos, ele completou os requisitos da regra de transição da emenda número 20. Então, quando chegou a 41, ele já tinha o direito adquirido na transição da 20. Mas se o servidor não tinha o direito adquirido e estava na transição, mas ele não completou a transição até a emenda 41, ele também não tem mais direito na transição da emenda número 20. Porque a emenda 41 revoga aquele artigo 8º da emenda número 20. Então, se você não preencheu até 31 de dezembro de 2013 a regra de transição da emenda número 20, você não tem mais direito. E criou uma nova regra permanente, que é a partir de janeiro de 2004. Então, o servidor que entrou, que ingressou no serviço público janeiro de 2004, ele tem direito adquirido na 41? Não. Ele pode usar a regra de transição com 1 ou 2, detalhadamente? Não. Para ele só resta um único caminho, a regra permanente. Mas depois da emenda 41, tivemos a outra reforma da Previdência, que foi a emenda 47, que foi 4 anos depois. Porque essa emenda, na realidade, foi um ajuste. Eu não gosto de chamar muito uma emenda, foi uma reforma da Previdência. Na verdade, foi um ajuste. Porque ela criou apenas uma regra dizendo por quê. Naquele momento, os servidores começaram a questionar, depois da emenda 41, que aquele servidor que começou a trabalhar muito cedo e não tinha o direito adquirido quando chegou a 41, ele foi muito sacrificado, ele ia ter que ficar muito mais tempo. Então, a liderança partidária falou, olha, vamos ter que fazer uma regra para a gente aliviar um pouco o servidor começou a trabalhar muito cedo, senão vai ter que trabalhar 40 anos, 45 anos para ter direito à integralidade. Então, ele criou essa emenda constitucional número 47, que é conhecida, como nós chamamos aqui, da regra de 95 regras de ponto, que é 95 para homem, 85 para mulher. O que é isso? Ele pegou a idade que tinha passado da 41 para 60 anos, mais o tempo de serviço, que era 35, somou, dá 95. A mulher era 55 mais 30, dá 85. Então, ele soma a idade, o tempo de contribuição, se dá 85 por 95, o servidor poderia aposentar com proventos integrais. Significa o quê? Cada ano que ele passava um ano no tempo, aí eu estou com 36, eu posso aposentar com 59 anos. Aí eu estou com 37, eu posso aposentar com 58. Que era para quê? Aquele servidor que tinha muito tempo, começou a trabalhar muito cedo, ele poderia sair antes dos 60 anos de idade com os proventos integrais. Depois nós tivemos a outra emenda, que foi a número 70, em 2012. Essa aqui apenas trata da aposentadoria por invalidez, que nós chamávamos, até em 2012, chamava aposentadoria por invalidez, que deu os critérios da integralidade para alguns servidores que foi acometido doenças graves, incuráveis, que não era média contributiva. Então, essa aqui é só por invalidez, essa emenda 70. Aí chegou outra emenda, que é 88. Essa emenda fez o seguinte, a idade da compulsoriedade era 70 anos, essa emenda passou para 75. Então, os servidores públicos que antes era retirado compulsoriamente com 70 anos, ganhou mais 5 anos e hoje é 75 anos. E chegou a famosa emenda número 103 de 2019. Então, nós temos o quê, senhores? Tivemos a emenda número 20, a 41, a 70 e 88. A 70 e 88 nós podemos chamar de foi um ajuste. Mas a emenda, a reforma que teve mesmo, podemos falar que foi a 20, a 41 e agora a 103. Essa reforma 103, que foi ano passado, não atingiu nós, servidores públicos do Estado do Mato Grosso, e nem do resto do Brasil. Por quê? A proposta do governo era para ser todos, servidores públicos da União, dos estados e do município. Os deputados retiraram os estados e os municípios. Então, essa lei, essa emenda, atingiu de cara quem? Os servidores do regime geral,
e os servidores da União. Nós, servidores do Estado e dos municípios, do regime próprio, ficamos fora, em alguns, a maioria sobre aposentadoria, mas alguns artigos lá foi de aplicação imediata, mas, em regra, nós ficamos fora dessa emenda, deixando para o Estado e para os municípios realizar as suas reformas da Previdência. Mas uma coisa interessante, antes, as regras de aposentadoria estavam no artigo 40 e servia para quem? Para todos, União, Estado e município. Aqueles quesitos de idade, tempo de serviço público, tempo de serviço, não podia mudar. Então, o Estado e o município não tinham competência para mudar. O que a emenda fez agora, 103? Tirou essa competência da Constituição Federal e passou para os Estados. Então, os Estados e municípios, hoje, podem, como estão fazendo, critérios diferentes da emenda 103, do que está no artigo 40. Porque essa emenda também pegou muito pesado com os servidores públicos. Nós já falamos que foi da pensão, você viu que mudou muito, e no caso da aposentadoria muda bastante. E no Estado de Mato Grosso, para nós, servidores públicos do Estado de Mato Grosso, foi a emenda 92, de agosto, 20 de agosto agora de 2020. Porque a maioria dos estados, naquele momento, eles já estão fazendo, desde novembro do ano para cá, e vários estados já fizeram a reforma. Mas de que maneira? Ele já mudava a Constituição Estadual e já mandava 2 leis complementares sobre a aposentadoria e sobre pensão, e sobre o custeio. Mato Grosso está em parte. Em fevereiro, ele mandou a primeira lei do custeio, que aumentamos, né, de 11% para 14%, e chegou em agosto e só mudou a Constituição Estadual, dizendo o seguinte: olha, servidores públicos do Estado, vocês, a partir de agora, de 20 de agosto de 2020, as suas regras de aposentadoria vai ser igual aos servidores da União, que foi a emenda constitucional número 103 do ano passado. Eu vou deixar para você 2 detalhes aqui interessantes que ele falou. Primeiro, a regra de cálculo é muito pesado para a União, diminui muito o salário. Para vocês aqui, servidor Mato Grosso, não vai ser 100% da média. Eu vou falar depois melhor. Vai ser 80% da média. Então, ele, como era antigamente na 10.887. Então, você tira fora 20% das piores e tem 80%. Já fez um agrado para os servidores. Um ponto bom para a gente. Mas o restante, nós estamos aguardando. Nós vamos usar, por enquanto, a mesma regra da emenda constitucional 103. Estamos aguardando o governador fazer o projeto de lei da aposentadoria e da pensão. E ele já foi aprovado agora, no dia 10, se não me engano, de setembro, a previdência complementar nossa. Uma coisa que nem todo mundo deu muito interesse. Não foi muito comentado isso, mas já foi aprovado. Então, servidores que fizer concurso a partir de agora, dia 11 de setembro, e tomar posse, ele vai ter o quê? O limite da aposentadoria dele vai ser o teto do limite do regime geral, que hoje é 6.100. Daí para frente, ele vai ter que, se ele quiser entrar na complementar, ele pode entrar, ou não entra. Mas o teto dele, quem entrou a partir de setembro, acho que não tem ninguém que tomou posse, não tem nenhum concurso em andamento, não chamou ninguém, mas quem tomar posse daqui para frente vai ser essa regra do teto do regime geral. Então, ela criou 2 regras de transição. Então, servidores que estão trabalhando hoje, a maioria de nós aqui estamos na atividade, que não aposentou ainda, ele tem esses 3 caminhos para seguir. Quem tinha o direito adquirido já estava no abono permanência, em regra, é melhor aposentar pela regra anterior. Então, quem tem abono permanência, subentende que ele tem o quê? Direito adquirido. Mas ele criou 2 regras de transição, nós vamos ver detalhado. E a regra permanente. Então, nós que já estamos trabalhando, se não temos abono permanência, esquece a palavra direito adquirido. Nós temos 2 caminhos que nós podemos seguir. Ou a regra de transição 1 e 2, nós vamos ver depois, ou a regra permanente. Quando eu falo em aposentadoria, quando eu dou aula, curso, eu gosto de falar utilizar essa aqui. Quando o servidor, a maioria entra,
com exceção, né, alguns já quer saber que dia que ele vai aposentar, né? Acabou de entrar. Mas nós temos que imaginar que a aposentadoria é uma estrada, aonde que tudo se der certo, nós vamos chegar no final e vamos ter a nossa aposentadoria, a nossa retirada da atividade para inatividade remunerada. Então, essas são a estrada da aposentadoria, que leva lá por aquele mar lá, muito bonito lá, que vai ser, se Deus quiser, a nossa aposentadoria. Eu vou passar rapidamente aqui da Constituição Federal, como que era antigamente. Antigamente era o seguinte, o servidor aposentava com homem 35 anos integral, 30 proporcional. Mulher 30 integral, 35 proporcional. Não precisava de idade, não precisava de tempo de serviço público, não precisava de nada. Só tempo de serviço. Chegou a primeira emenda constitucional, número 20. Quem tinha direito adquirido continuou, criou uma regra de transição e a regra permanente. Eu também vou passar rápido nessa aqui, porque quase ninguém já tem mais isso aqui. Quem estava com isso aqui já aposentou, já está fora. Como vai ficar no slide, se alguém tiver interesse, já eu deixo no slide aqui. Mas o nosso foco vai ser daqui para frente. Aqui nós temos que prestar atenção, porque alguns servidores podem ter direito adquirido trabalhando ainda, ou a regra de transição pode ter conseguido uma regra de transição dessa emenda 41. Então, chegou a emenda 41, 32 de dezembro de 2003. Quem pode falar nessa emenda? Quem já estava trabalhando antes no serviço público. Quem entrou depois só pode falar na regra permanente. Primeiro, direito adquirido. Direito adquirido é quê? Aquele servidor que nessa data já tinha preenchido ou a redação original quando chegou a emenda número 20, que foi 16 de dezembro de 98, ou a regra de transição, que eu falei rapidamente, que foi o artigo 8º da emenda número 20. Ele preencheu até nessa data, 31 de dezembro. Se ele não preencheu, como a maioria de nós que não preenchemos mesmo, por essas regras, eu não vou falar direito adquirido. Eu vou falar, então, na regra de transição. Ele criou duas regras de transição. O artigo 2º da 41 e o artigo 6º. Nós vamos ver detalhadamente quais são os requisitos de cada artigo desse. E ele criou a regra permanente. Essa regra permanente estava valendo para a gente até o dia 19 de agosto de 2020. Essa aqui que era a regra que estava valendo para a gente. Então, a emenda 41, a vigência dela foi até quando? Para nós, servidor do Estado, até dia 19 de agosto de 2020. Para quem é servidor da União, foi até dia 11 de novembro de 2019. Então, para a gente, essa regra estava valendo até 19. Alguns amigos estavam até perguntando, algumas pessoas conseguiram preencher esse requisito. Um amigo meu mandou eu pedir uma ajuda para fazer um cálculo para ele. Ele fez 60 anos no dia 28 de julho de 2020. Falei, você foi salvo por pouco. Senão você tem que entrar na regra de transição. Ele conseguiu o direito adquirido. Mas quando eu falo regra de transição, eu tenho duas regras, então, dois caminhos que o servidor pode seguir. Eu falei o artigo 2º e o artigo 6º. Vamos falar do artigo 2º. Todas as regras têm seus requisitos para o servidor conseguir. O artigo 2º diz o seguinte: mulher, 30 anos de contribuição. Então, ela tem que ter, no mínimo, 30 anos de contribuição para o artigo 2º. Por que eu coloquei um mais? Porque é cumulativo. Eu não posso só atingir um, não atingir o outro, não atingir um, atingir o outro. Não. Para mim conseguir aposentar por essa regra, eu tenho que atingir todos. É cumulativamente. Ele tem que ter mais 5 anos, a mulher. Uma idade mínima de 48 anos. Mais 20% do pedágio. O que eu vou explicar melhor para os senhores aqui? É o pedágio. O que é pedágio? Quando eu falo em aposentadoria. Quando você está numa estrada, pedágio você paga com dinheiro. Aqui é a mesma coisa. Eu vou pagar com tempo de serviço a mais. Então, o pedágio, pessoal, é um tempo que eles conseguiram uma fórmula para o servidor segurar mais um tempo. Para ele contribuir mais um tempo.
20% de quê? Olha, nesse artigo, eu tenho que fazer o quê? A Constituição diz o seguinte, que você pega o tempo até o dia 16 de 12 de 98, vamos supor, uma mulher, vamos supor que no 16 de 12 de 98, ela tinha 25 anos. Faltaria quanto tempo para aposentar? Contribuição? 5, porque é 30. Então, desses 5 anos, que faltava, ela tem que trabalhar 20%. Então, ela tem que trabalhar mais um ano. Então, essa servidora, por esse artigo, ela não vai aposentar com 30 anos. Ela tem que trabalhar 30 mais pedágio de 1. Então, ela vai aposentar com 31 anos. Isso é, se no dia que ela completar 31 anos, ela tem que ter idade mínima de 48. Ah, mas eu completei 31 anos, estou com 46. Tem que ficar mais 2 anos para chegar aos 48. Porque eles são cumulativamente. Igualzinho ao homem. O homem é 35 e mais o pedágio, idade 53. Tudo bem? Então, esse artigo aqui é péssimo para você aposentar. Esse artigo aqui é bom só para pegar abono permanência, certo? Que pegava até no dia 20 de agosto desse ano, porque acabou esse aqui. Foi revogado esse artigo pela emenda 103. Então, a vigência desse artigo é até o dia 20 de agosto de 2020. Por que esse aqui é ruim para aposentar? Por quê? O cálculo é sem paridade e sem integralidade. O que é paridade e integralidade? Quando eu falo paridade, significa o seguinte, que quando eu vou para inatividade, todo aumento que dá para os servidores da atividade, eu ganho. É um espelhamento. Então, como assim? Na SEMA nós temos lá, eu tive que dar uma olhada, são 3 categorias, né? Me corrija, eu li rapidamente. Técnico do meio ambiente, analista do meio ambiente e eu acho que assistente do meio ambiente. Então, eu tenho lá de 10 e A, B, C, D. Se o servidor aposentou um analista como D6 e foi para a natividade, daqui a 2, 3, 4 anos sai um novo plano de cargo e salário. E o D6 estava ganhando 12, passou para 15. Esse servidor que está na inatividade, se ele aposentar com paridade, ele passa para 15. Mas se ele aposentou por essa regra, ele não tem paridade. Ele tem só um reajuste anual da inflação. Então, ele perde a paridade, é péssimo. E o que é integralidade? A integralidade é aquela regra que você aposenta com sua última remuneração. Então, você está ganhando 5, você vai para a atividade ganhando 5. Lógico, alguns tipos de proventos não entram. Como? A carga em comissão. Meu subsídio é 5 mil e sou chefe, sou gerente e ganho mais 1.000. Hoje não incorpora mais. Esse 1.000 você vai perder. Vantagens pessoais, verba indenizatória. Se você ganha verba indenizatória, quando você vai para a atividade, também você não leva. Mas o seu subsídio, quando tem integralidade, é igual. Então, esse artigo aqui não dá integralidade. Como é feito o cálculo? O cálculo é feito, ele vai pegar todas essas contribuições de julho de 1994, que foi o plano real, ele pega todas as contribuições, corrige, pega as 20% das menores, tiram fora, e faz uma média simples. Olha, teve 180 contribuição. Soma as 180, divide por 180, vai dar média. Então, o salário dele vai ser essa média. Vai ser essa média? Não, porque essa regra tem outro desconto ainda. Você está vendo a idade mínima aqui do homem 53, mulher 48. Ok, você vai aposentar com essa idade. Só que ele lá diz o seguinte, para cada ano que faltar para 60 para homem e para mulher 55, desconta 5% do salário dele da média. Como assim? Ele está aposentando com 55 homem. Faltava quantos para 60? 5 anos. 5 anos, ele vai descontar cada ano 5%. Então, vai dar 25%. Então, eu faço a média, que já vai cair muito, e desconto mais 25% do provento dele. Então, essa aqui, para aposentar, a pessoa só se tiver a fim de sair mesmo. Senão, ele perde muito dinheiro
na sua aposentadoria por essa regra. Essa regra fácil é boa para quê? Só para pegar o abono permanência. Mas a validade dela foi até, então, vamos colocar 20 de agosto de 2020. Artigo 2º. Vamos no outro artigo que é o interessante, que é o melhor para todo mundo. Esse artigo é ideal. Então, quem está pensando em aposentar hoje, ele está com essa dúvida, será que eu tenho tempo, não tenho tempo? Se ele entrou até antes de 2003, certo? Se ele entrou até no dia 31 de dezembro de 2003, ele pode aposentar por essa regra. E se ele preencheu esses requisitos agora, até no dia 20 de agosto de 2020. Quais são os requisitos? Mulher, 30 anos, 5 anos no cargo. O que é cargo? É o que você fez o concurso, pessoal. É esse que é o cargo que você está lá. Mesmo que mudou o nome, mas o cargo tem que ter 5 anos esse cargo. 55 anos de idade para a mulher, 10 anos de carreira e 20, né, no serviço público. Como que é a diferença de carreira e de serviço? Qual que é a diferença? Vamos lá. Primeiro, vamos falar mais fácil. Serviço público. Serviço público, pessoal, é tudo que a pessoa trabalhou. E o seu patrão, vamos chamar assim, entre aspas, foi ou o Estado, ou o município, ou a União. Vamos supor aqui, vamos falar um exemplo aqui. O cara, ele era lá numa cidade grande aqui no Mato Grosso, vamos chamar aqui, vamos brincando, vamos falar uma cidade aqui, ele veio de Rosário Oeste. Ele é de Rosário Oeste. Em Rosário Oeste, quando ele fez 18 anos, ele foi encarregado, foi da prefeitura, cargo em comissão, regime geral, por 4 anos. Ele trabalhou lá 4 anos como encarregado de serviços gerais. Prefeitura. Não era concursado, não era nada. Cargo em comissão. Veio para Cuiabá estudar, estudou, trabalhou aqui 6 anos no Banco Bradesco. Tudo bem? Iniciativa privada, trabalhou 6 anos. Depois de 6 anos, ele fez concurso e passou. Tornou efetivo. E tem 10 anos como efetivo. Certo? Quando eu pergunto qual o tempo de carreira, é 10 anos. Porque ele tem 10 anos esse cargo como efetivo. Quando eu pergunto qual que é o seu tempo no serviço público, não é 10 anos. Seu tempo é 14. Porque ele tem 10 como concursado, mas lá no começo ele trabalhou 4 anos na prefeitura. Não importa se não era concursado. Ele era regime geral, mas conta. Então, o tempo de servidor, serviço público, 14. Tempo de carreira, 10. E o seu tempo de aposentadoria? 20. Porque eu vou somar o Bradesco, eu vou somar a prefeitura lá de Rosário e a SEMA, que ele está há 10 anos lá. Então, isso que é tempo de serviço público. Mas vamos supor também a carreira. Ele tem 10 anos. Vamos fazer outro caso aqui. Eu vi que a carreira composta da SEMA é composta desses três cargos, né? Assistente, técnico e analista. Ele era técnico, concursado, 10 anos como técnico. Abriu um concurso para analista e falou, eu quero passar para ser analista. Faz o concurso para analista e passa. Ele estava na SEMA, 10 anos como técnico, fez um concurso, passou na SEMA, no outro dia tomou posse como analista. Hoje tem 20 anos de analista. Quando eu falo a carreira, ele tem quantos anos de carreira? 30. Por quê? A carreira da SEMA é composta de assistente, técnico e analista. Entenderam? Então, a carreira é isso. Agora, se ele era de outro órgão, mesmo se for do Estado, e passou para a SEMA para analista, tem 5 anos na SEMA como analista, e era 15 anos do Estado, professor do Estado, da Secretaria de Obra. Quando eu falar para ele, tempo de serviço público, 15 anos, porque ele tem 10 no anterior e mais 5 agora. Mas quando eu falar carreira, você tem só 5. Tempo no cargo, ele também tem só 5. Tudo bem? Então, isso que é a diferença. Esse artigo 6º, a pessoa aposenta com integralidade e paridade. Então, essa aqui é a melhor regra de transição para aposentar.
Mas veio a regra permanente. Qual que é a regra permanente? Quem vai usar? É quem, pessoal, ingressou a partir de janeiro de 2004. Quem ingressou a partir de janeiro de 2004, eu não vou falar para ele naquele artigo 2º, naquele artigo 6º. Não existe. Para ele só tem esse caminho, que é a regra permanente. Então, o servidor que entrou depois de 2004, ele sabe que ele vai aposentar pela média contributiva. Nunca ele vai aposentar pela última remuneração. Então, o que é o conselho? Quem entrou em 2004 sabe que vai aposentar pela média. Qual que é a maneira de aumentar a média? Existe alguma maneira? Existe. Lógico, não podemos esquecer que a própria emenda fala o seguinte: se a média for superior à última remuneração dele, vamos supor, ele ganha 10 mil, fez a média, deu 11. Ele não vai levar 11, ele vai levar 10, porque é a última remuneração. Mas, normalmente, principalmente esses nós servidores do Estado do Mato Grosso, 2014 para cá que teve novos PCCS, que aumentou significativamente o salário dos servidores. Então, significa que, como a média você pega de julho de 94 para frente, ele tem 10 anos de média muito baixa. Você pode simular aí nos recursos humanos sua média, que eles vão falar para você. Sua média sempre vai ser muito baixa. Então, a média é baixa. Mas todo mundo que entrou a partir de 2004 vai pela média. Então, o que eu sugiro? Vamos supor, eu entrei em 2010, 2005, 2006. E agora sou analista da SEMA. Ganho 10 mil subsídio. Peguei um cargo em comissão, 4 mil. Tudo bem? Eu sei que esses 4 mil não vai incorporar. Eu vou aposentar, mas não vou levar isso aí. Tudo bem. Mas eu posso contribuir para o regime não só sobre 10, eu posso contribuir sobre os 14. É automático isso? Não. Não é automático. Por quê? Cargo e comissão, de regra, não contribui para a Previdência. Então, quem vai aposentar pela média? O que eu falo? Olha, e está num cargo em comissão, faz um requerimento, lógico, tem interesse em aumentar a sua média, para o presidente solicitando, olha, eu quero contribuir para a Previdência sobre o cargo em comissão. E começa a contribuir. Se ele ficar 1, 2, 3, 4 anos, está contribuindo. Perdeu o cargo, para de contribuir, que não está mais no cargo. Mas esses 1, 2, 3, 4 anos, a sua média aumenta um pouco. Então, a média é isso. Então, qual que é a regra da aposentadoria pela emenda 41, que ficou em vigência até dia 20 de agosto desse ano? Mulher, 30 anos, 5 anos do cargo, 55 de idade e 10 anos de estudo. O homem, 35 e 60. No Brasil, nós temos essa cultura ainda de, quando fala em aposentadoria, dá 5 anos de diferença do homem para a mulher, tanto na idade como no tempo de serviço. Agora, com a emenda 103 diminuiu para 3 anos. Mas essa realidade, poucos países do mundo que utilizam. A maioria dos países da Europa não tem mais essa diferenciação. É a mesma idade, mesmo tempo de serviço para o homem e para a mulher. Aqui não conseguiram ainda a bancada das mulheres feministas no Congresso, conseguiram manter essa 3 anos, diminuiu 2 anos, que era 5. Chegou a emenda 47. Essa emenda 47, como falei para o senhor, é aquela regra do 85 e 95. Mas só pode utilizar essa emenda, pessoal, quem entrou no serviço público até no dia 16 de dezembro de 2008, data da emenda número 20, certo? Quem entrou até essa data? Eu entrei em 2000, não posso utilizar essa regra. Eu entrei em 2001, antes da emenda 41, não posso utilizar essa regra. Essa regra só pode utilizar para quem entrou antes da emenda número 20. É aquela regra que eu falei, soma a idade mais o tempo de serviço, para o homem tem que dar 95, para a mulher tem que dar 85. Então, a cada ano, pessoal, que o servidor passava dos 35 anos, o homem, da mulher dos 30 anos, ela ganhava 2 anos. Por quê? Ela fazia 31 tempo de contribuição, aumentava 1 da contribuição e aumentava a idade também mais 1.
Então, essa regra era muito interessante. A cada 2 anos, ele ganhava 2 pontos. Agora, vamos ver que mudou. A cada ano, ele vai ganhar 1 só. Então, quem preencheu esse requisito é que dia, pessoal? Até no dia 20 de agosto de 2020. Para quem é servidor do Estado do Mato Grosso. Quem é servidor agora, lá do São Paulo, a emenda foi antes, a reforma foi em fevereiro. Quem é lá do... Entendeu? Antigamente era fácil, era uma regra para o Brasil inteiro. Hoje não. Se perguntar para mim, qual que é a regra do servidor lá do Ceará? Não sei. Eles mudaram. Qual que é a regra do Maranhão? Agora é outro. Antigamente a regra para aposentadoria, eu podia falar em qualquer lugar que era a mesma regra. Agora não. Então essa regra que é muito interessante porque tem paridade e tem integralidade. É a famosa regra 85 e 95. Só que é só 85 e 95? Não. Tem outros critérios que a pessoa tem que preencher. E por isso tem mais. Tem que ser 30 anos, como eu falei, homem, 35 homem, 30 mulher. Aqui ele aumentou 25 anos de serviço público. 15 da carreira e 5 no cargo. Então, aqui não é 20 de serviço público, é 25. Ah, mas eu tenho 30 anos, eu tenho só 20 de serviço público. Eu posso usar essa regra aqui? Não. Você vai poder só usar quando chegou a 25. Se não chegar a 25, você não vai poder usar. Aqui não está o sinal de mais, por quê? Como eu falei, a idade vai diminuindo a cada ano que você passar no tempo de contribuição. A mulher fez 31, ela pode aposentar com 54. Fez 32, 53. Mesma coisa o homem. Cada ano diminuindo a idade. Então, isso aqui é bom para quê? Aqueles servidores começaram a trabalhar muito cedo e ele não tinha idade. Mas nós temos casos concretos no tribunal que tem uns 4, 5 servidores que começaram a trabalhar no Tribunal de Contas com 12, 13 anos de idade. Que na época nós chamamos, que é mais antigo, nossa época, lá mirim. Que hoje, depois começou essa mania de americano, office boy, não sei o quê, mas era mirim. E ele começou a trabalhar com 12 anos. Quando chegou a emenda 41, que a idade era 60, não é isso? Ele tinha 48 anos. Já tinha 30 e poucos anos no tribunal. E não podia aposentar. Ele falou, puta, eu tenho que esperar, Marco, chegar a 60 anos. Ele ia trabalhar 40 e poucos anos. Aí que saiu a emenda, essa emenda 47, que ele conseguiu, a cada ano ele ganhava 2 anos. Aí chegou no ponto que ele conseguiu aposentar no passado, com 40 anos, se não me engano, de idade, 40 e poucos anos de idade, de tempo de contribuição. Então, essa regra aqui é muito interessante. Então, a cada ano que passa 30 ou 35, você ganha 1 ano na idade, que era 55 e 60, vai diminuindo a idade. Então, você consegue aposentar mais cedo. É a famosa regra que eu falei, 85 ou 95. Agora, lógico, como falei, o servidor tem que ter ingressado até no dia 16/12/98, data da emenda número 20. Ah, eu ingressei em janeiro de 99. Posso usar essa regra aqui? Eu tenho 35 anos, eu tenho 25 anos, tenho contribuição, eu tenho idade. Não pode usar essa regra. Essa regra é só para quem ingressou até 16/12/98. Chegou a emenda 70, que eu falei por invalidez, que não vão perder muito tempo, que dá integralidade ou paridade, depende da doença. Com paridade e integralidade, porque a emenda 41 tirou a integralidade e a paridade da aposentadoria por invalidez. E esse aqui deu, desde que o servidor entrou até 31 de dezembro de 2003. Então, algumas doenças não conseguiam, então, integralidade e paridade. A emenda 88, para a gente, só passou a idade para 70, 75, não vamos perder tempo. Chegou, então, a emenda número 103. Então, a emenda 103, primeiramente, direito adquirido. Direito adquirido é o quê, pessoal? Depende do servidor. Ele pode ter direito adquirido a 41. Na 41, na regra de transição, que nós acabamos de ver aí, tem 2 regras de transição. Ele pode ter adquirido, direito adquirido. Ele pode ter direito adquirido na 20, continuou trabalhando, chegou a 20, ele continuou trabalhando, chegou a 41, continuou trabalhando. Na redação original não tem mais como, porque ele já foi compulsório. Hoje não tem mais, é impossível ele ter na redação original. Mas ele pode ter, na 41 ele consegue ainda. Mas ele criou agora 2 regras de transição. Então, o servidor público entrou a partir de 2004, nós falamos que para ele só podia ser regra permanente. Tudo bem? A regra permanente veio de 2004 até 2020. Então, demorou aí 2004, 16 anos.
Ele não conseguiu preencher até 2020 os requisitos, não. Então, ele não pode falar em direito adquirido e não pode falar em regra de transição da 41. Por quê? Vamos supor, ele fez concurso em 2004, ele trouxe para o Estado 10 anos que ele tinha de banco de alguma coisa, iniciativa privada, e agora ele está com 16 anos, que é 2020. Então, ele tem 26 anos, um homem, ou 26 anos, uma mulher. Você viu alguma regra com 26 anos, tempo de contribuição, que ele aposenta, pessoal? Não. Ou é 30 ou 35, de cara. Então, esse cara nunca ele pode falar, ou essa mulher, nunca ele vai falar em direito adquirido, de acordo com a emenda 103 ou da nossa emenda constitucional no 92. Ele não pode falar em quê? Em direito adquirido. Para ele só serve o quê, pessoal? Regra transição. Nós vamos ver qual que ele encaixa. Ou o artigo 4º ou o artigo 20. E a regra permanente, que é daqui para frente. Tudo bem? Que está no artigo. Então, essa famosa emenda constitucional 103, que para a gente foi agora em agosto, atingiu, como eu falei no começo, principalmente os servidores da União. Nosso servidor do Estado foi com a emenda 92 de 2020. Tudo bem? Mudança da idade mínima, tempo mínimo de contribuição. Nós vamos ver agora. Alteração dos critérios de cálculo de provento, aposentadoria voluntária por invalidez, que nós falamos que não chamam mais invalidez, capacidade permanente. Da pensão por morte, nós vimos na palestra anterior, então mudou o cálculo. Desconstitucionalização, tirou da Constituição Federal as regras de aposentadoria e pensão por morte. Como eu falei para o senhor, nós estamos esperando agora. No nosso caso, o governo só mudou, falou que nós vamos usar as mesmas regras da União. A única diferença é o cálculo, né, 100% e 80%, mas ele vai ter que mandar uma lei complementar para regulamentar os requisitos de aposentadoria e de pensão. Aí que os sindicatos e associações têm que participar junto, fazer uma pressão para a gente não utilizar as mesmas regras que está nos servidores da União. Porque, nós vamos ver aí, ela é muito gravosa para o servidor. O estado do Ceará mudou, o estado da Bahia mudaram, o estado... Todos estão mudando, colocando pedágio em vez de ser de 100, estão colocando pedágio de 50, a idade, em vez de ser 65, estão colocando 63, tá entendendo? Então, estão mudando, colocando os requisitos diferentes, os quesitos diferentes. Então, aí que eu vejo a participação dos sindicatos, vai ter que ser muito forte para parar, para a gente conseguir ter uma diferenciação da lei que está na União. Porque o discurso do governo, pelo andar de carruagem, vai ser que a gente vai ter que fazer igualzinho da União. Se for igual da União, vamos ver aí que é um sistema que não ficou muito bom para a gente, não. Novas regras de transição para a aposentadoria, que eu falei lá atrás, são 2 regras de transição. Critérios diferenciados para a posição agentes prejudiciais à saúde, atividade de risco ou deficiência. Eu tive dando uma olhada aí, na SEMA nós temos, se vocês têm um laboratório aí, e pode ter, eu vi pelo portal Transparência, alguns servidores que eu vi lá que parece um técnico e um assistente de meio ambiente trabalham lá, pode ter também, acho que não sei se pode ter um analista. Essas pessoas que trabalham com esse material químico, físico, biológico, ele tem uma aposentadoria diferencial. Nós chamamos de aposentadoria especial. Ele aposenta mais cedo, mas tem que requisitar. Isso aqui é só uma palestra sobre isso. Mas tudo bem. Servidores agora com deficiência, ele aposenta mais cedo, porque essa história com deficiência já tinha uma lei de 2015, mas é só para os servidores do regime geral. Nosso servidor de regime próprio, o governo não tinha regulamentado, e agora falou, olha, você pode usar, então, a mesma regra do regime geral. Entendendo? Então, esse aqui também é outro assunto interessante, mas quem tem deficiência pode aposentar mais um tempo menor. Aí vamos ver o grau médio, alto, entendendo? Grave, aí depende aí, mas é outra palestra só para isso. Ficou proibido criar novos regime próprio no Brasil. Nós temos aí 5.400 municípios, dos 5.400 municípios tem 2.100. Os 2.100 não pode criar, o que falta não pode criar mais regime próprio, não. Parou por 2.100 e pouco. Licença, capacidade temporária, salário e maternidade serão pagas pelo ente, não mais pelo regime.
Enfim, vou passar isso aqui, depois o senhor dá uma olhada, para a gente não perder muito tempo. Vamos, então, na regra de transição, para a gente andar um pouco. Então, quem que pode utilizar essa regra de transição, pessoal? Aquele servidor que estava no serviço público no dia 19 de agosto de 2020, para quem é servidor do Estado do Mato Grosso. Vamos ver aqui. Depois vamos ver quem entrou antes, quem entrou depois. Primeira regra de transição, artigo 4º. É aquela regra de pontuação que nós falamos lá atrás, de 85 e 95. Só que agora ele é dinâmico. Lá eu falei que era preso. Ficou 15 anos aquela regra, 85, 95, 85, 95. Não mexia, agora não. Ele é dinâmico. Agora ele falou o seguinte, primeiro tem uma graduação da idade mínima. Como? 2016 era 56 anos para a mulher. 2021 vai aumentar para 50. 2022 vai 57 anos. Então vai ficar 3 anos, 2019, 2020, 2021, 56 anos. Se preencheu o requisito durante os 3 anos, a idade mínima é 56. Preencheu 2022 para frente, a idade mínima da mulher tem que ser 57. E o homem começou com 61, a partir de 2022 vai ser 62. Então, primeiro existe uma graduação da idade mínima. 56 hoje, 2022, 57 mulher. Homem 61, 2022, 62. Vai aumentar só um ano, tudo bem? Mas os pontos também, aquele 85, 95 que era fixo, aqui vai mudar. Aqui foi uma ideia interessante que eu vi lá no governo do servidor do Estado do Ceará. Porque a regra aqui diz que tem que incrementar um ano a cada ponto, a cada ano. Então, a cada ano vai aumentar um ano. Mulher não era 85, foi lá atrás, aqui já começou com 86 em 2019. E a mulher vai chegar até 100 anos. 100 pontos, desculpa, vai chegar a 100 pontos, vai aumentar 14 pontos. Cada ano ele vai aumentar um. Então, vai chegar em 2033, a mulher vai ter que somar idade e tempo de serviço, vai dar 100. Então, não vai ser mais 50 anos e 30. Porque se eu somar 55 anos de idade da mulher e 30, dá 85. Então, cada ano vai aumentar um ano de contribuição, um ano na idade. Então, antigamente você ganhava 2 por ano, agora você vai ganhar 1. Aqui é outra regra interessante. Nós temos que brigar, quando for aprovar nossa regra, de falar, olha, não vamos ser um ponto a cada ano, vamos colocar 1,5 ponto, ou algum estado colocou 2 a cada ano. Isso nós temos que brigar para ser diferente, porque essa um ano não é bom. Então, o homem de 96 vai chegar até 105 em 2028. Mas, além desses critérios, que é variáveis, que é a idade, o tempo, vai somar a idade mínima de 56 ou 61, depois vai passar para 57, 62, nós temos alguns quesitos fixos. A mulher tem que ter 30 anos de contribuição, 5 anos no cargo, 20 anos de serviço público. O homem, 35 contribuição, 5 cargo e 20 anos de serviço público. Então, além daquele somar a idade e o tempo, tem que dar aquele ponto, eu tenho que ter mais isso aqui ainda. 35 ou 30, 5 e 20. Então, isso aqui, resumindo. Para você saber, então, como que eu vou nessa de ponto? Eu posso nessa de ponto? Eu estou trabalhando? Posso. Sou servidor já agora, eu vou usar essa regra de transição para mim, então. Só eu somar a minha idade e meu tempo de contribuição e ver quando que eu vou acertar aqui, ó. Hoje eu tenho, vamos supor, um servidor hoje que está com 57 anos de idade, homem, e 35 anos de contribuição. Então, se eu somar 37 com 35, não é isso? Vai dar 92. Aí eu olho aqui, nós estamos no ano 2020. Isso aqui é para mulher. Vamos fazer um homem aqui logo para frente. Isso aqui é mulher. Vamos fazer um homem aqui, depois eu boto na mulher. Já falei do homem. 2020, o homem tem que ter 97 pontos. Eu tenho 92, então não posso. Você está entendendo? Ele está com 57, mas 2020 é 61. Também não tem idade. Então, só olhar na tabelinha aqui, que vou deixar para os senhores, você vai somar seu tempo e sua idade
Não podendo esquecer que tem que ter 20 anos de serviço público, 5 no cargo, se for mulher, 30 anos de contribuição, se for homem, 35. Mas eu somando a idade e o tempo de contribuição, tem que dar esses pontos aqui. Então, só vocês somarem e verificarem. Mas tem outro detalhe. Como que fica o proventos? O que eu vou levar para a aposentadoria? Eu vou levar minha última remuneração, se eu somar minha idade, meu tempo de contribuição e dar aqueles pontos ali? Depende. Se você ingressou até 31 de dezembro de 2003, ou seja, data da emenda número 41, para você levar a paridade e a integralidade, você tem que chegar a 65 anos de idade. Homem, 62 mulher. Então, o servidor que está na atividade, que ingressou até antes de 2003, até 31 de dezembro de 2003, e ele quer aposentar por integralidade, por essa regra, ele tem que ter homem 65. Ah, mas eu preenchi antes. Lá não fala 61? Fala, para você sair para a aposentadoria. Mas não significa que seus proventos são integrais. Você pode aposentar? Pode. Se fala 61, eu estou com 61, o tempo, eu somei, deu aquele 97, 98, eu posso sair? Posso sair. Mas meu provento vai ser integral? Não. Meus proventos não vão ser integrais. Vai ser o quê? De acordo com o que nós vamos ver agora, que é a média contributiva. Então, volta a história da média de novo, como é na emenda 41. Então, o servidor que ingressou antes, de 31 de dezembro de 2003, não quer esperar 65 anos, por essa regra, ele pode aposentar? Pode, desde que soma aqueles pontos. Mas seu salário vai ser, o seu provento vai ser como? Seu salário não, seus proventos vai ser como? Eu pego toda a contribuição dele, 94 para cá, como eu falei, faço 80% da média. Vai ser isso aí? Não. Não é isso aí ainda não, meu amigo. Faço a média, jogo 60% da média. E mais 2 anos, o que ultrapassar 20 anos. Então, o servidor que está com 35 anos, ele vai aposentar com quantos? Passou mais 15, 15 por 2 dá 30, 90% da média. Para ele chegar à integralidade, então, com idade menos 65 anos, ele tem que ter 40 anos de contribuição. 40 anos de contribuição, ele vai ser integral? Não. Se ele não tiver 65 anos e não ingressou antes de 2003, não vai ser integral. Vai ser 100% da média, mas não integral. Tudo bem? Mas quem ingressou em 2004 para frente? Esse cara não tem nem pensar em integralidade. Ele vai conseguir 100% da média quando ele conseguir quantos por cento de tempo de contribuição? 40 anos. Então, o servidor homem, porque aqui é 20 anos para homem e para mulher, tem que ter 40 anos de contribuição, que entrou a partir de 2003, por essa regra, para conseguir a integralidade da média. Não é a integralidade do seu salário, não. A média. Faço a média, deu 1.000. Ele vai receber 1.000. Integralidade da média. Mas criamos a outra regra agora, que é a famosa regra do pedágio. Pedágio, só que olha o pedágio. Nós falamos lá atrás de pedágio de 20%. O que a emenda fez 103? Criou um pedágio agora de 100%. Então, o tempo que faltar para o senhor aposentar até o dia 20 de agosto, como assim? Eu vou usar essa regra aqui para mim, eu quero usar essa regra aqui para mim. Eu vi que aquela regra lá atrás vai demorar muito, eu vou ter que chegar a 65 anos para me aposentar. Porque fala que a idade tem que ser 65 anos. Então, eu vou usar essa outra regra aqui, o artigo 20. Essa regra diz o seguinte: idade mínima, homem, 60, mulher, 57, desculpa. Tempo de contribuição, 30, 35. Mudou alguma coisa? Não. 20 é serviço público, mudou também não. 5 no cargo, mudou não. Agora o pedágio é 100%. Como assim? Vamos supor que o servidor chegou agora no dia 20 de agosto, que foi a data da emenda nossa. Ele tem 31 anos de serviço. 31 anos.
Faltava quantos? Homem. Faltava quantos para chegar aos 35? 4 anos. Ele vai ter que pagar um pedágio mais de 4 anos, porque é 100%. Então, ele vai ter que trabalhar 35, que é 4 anos. Ah, cheguei a 35, aposentar. Não, meu amigo, você tem um pedágio a você pagar. Você vai trabalhar mais 4 anos. Então, esse servidor vai poder aposentar com tempo só de 39 anos de contribuição. Porque o pedágio é 100%. Ah, cheguei a 39 anos de contribuição. Posso aposentar? Calma aí, agora vou ver o restante. Você tem 60 anos de idade? Tenho. Ah, tudo bem. Não tem, então tem que esperar chegar aos 60. Você tem 20 anos de serviço público? Não. Então tem que esperar chegar aos 20. E 5 anos no cargo, com certeza ele tem. Então aqui, pessoal, é outra regra, mas o pedágio ficou muito pesado. Se você pegar a lei complementar a 103, para nós servidores públicos que ele colocaram, 100%. Mas da Câmara, colocaram 30% de pedágio. Mesma regra. Só que falou, não, servidor público da União é 100%. Da Câmara, não. Câmara e Senado são diferenciados, são 30%. Então, aqui que eu acho outro ponto, que quando for feito, vai ser esse projeto de lei complementar da regra da aposentadoria, os sindicatos têm que fazer uma pressão junto com os deputados, fazer um lobby, no bom sentido, demonstrar que o servidor vai ser muito prejudicado aqui. Pensa um servidor que está com 30 anos hoje. Ele pensava, pô, ele tem 30 anos hoje, 55 anos de idade. Ele falava, olha, daqui a 5 anos eu vou estar com 35 e vou estar com 60 anos de idade. Vou aposentar integral pelo artigo 6º lá da emenda 41. Tá tudo perfeito, mulher. Fala para a mulher dele. No outro dia, dia 20 de agosto, sai essa reforma aqui. Ele está com 30 anos. Vai no recurso humano daqui a 5 anos. Olha, eu quero aposentar, completei 35. Ela falou, não. Você tem que ficar mais 5. Por quê? Você tem que pagar 100% do pedágio. Então, ele está com 55 mais 5 vai dar 60, ele vai aposentar com 65 anos. Então, tem aqui que não tem regra para a gente saber qual que é melhor para o servidor aposentar. Depende. Depende da idade dele, depende do tempo de contribuição dele. Porque tem servidores que vai chegar primeiro por essa regra. Quem começou a trabalhar cedo, agora estava próximo de aposentar, vamos supor, com 32 anos de contribuição, faltava 3, um homem, ou uma mulher com 28. Depende da idade dela, é melhor ela usar o pedágio 100% do que ela esperar aquela outra que ela tem que esperar 62 anos. Vamos supor um exemplo aqui. Uma servidora que tem hoje 55 anos de serviço e ela está com 28 anos de contribuição. Olha só, ela tem, só notando, não esquecer aqui, 55 anos de idade e 28 anos de contribuição. O que faltava para ela? E ela tem 20 anos de serviço público, tem 5 anos de cargo. Ela esperava só 2 anos, ela vai estar com 57 anos de idade. Ela chegar aos 30 anos, ela aposentava tranquilo. Chegou a emenda agora, falou, olha, você tem o quê? 2 critérios. Você quer aposentar integral? Quero. Você tem que chegar a 62 anos pelaquela regra anterior, não é isso? Que era 62 integral. Ela está com 57, tem que trabalhar mais 5. Aí fala, mais 5, mais 5. Tudo bem. E por essa regra? Ela vai chegar mais cedo. Por quê? Ela está com 28. Faltava quantos para ela? 2 anos. Ela vai pagar um pedágio 100% mais 2. Então ela vai ficar mais 4 anos. Então ela ganha 1 ano. Então, cada caso é um caso. Não tem como a gente falar uma regra definitiva. É essa. Cada servidor tem que estudar. É isso que nós falamos que é o planejamento previdenciário. Porque não tem uma regra igual bolo. Se você colocar ovos, leite, seu farinha e tal, vai fazer o bolo. Aqui não. Cada um tem que estudar para verificar. Então essa regra foi conhecida como pedágio 100%. E quem aposenta por essa regra aqui, pessoal? Se ele ingressou até 2003, ele tem paridade. Se ele ingressou depois de janeiro de 2004, é média contributiva. 100% da média contributiva. A média contributiva aqui para nós, servidores do Mato Grosso, é 80%. Então, ele vai levar 100% da média, que vai ser 80% de sua contribuição. Tudo bem? Mas ele não vai ter nem paridade e nem integralidade. E essa quem é a regra permanente,
quem ingressar a partir desta emenda 20 de agosto de 2020, desculpa, pode aposentar por essa regra. Você vê aqui que é 62 anos mulher, 65 anos homem, 25 anos de contribuição, 10 de serviço público e 5 no cargo. De repente, o servidor que está lá entrou antes, mas ele não quer esperar a compulsória. Ele vai estar só com 27 anos de contribuição, 25. Ele pode utilizar essa regra aqui para aposentar. Tudo bem? Aqui tem uma tabelinha aqui dos proventos. Por essa já tem pronto aqui. Eu estou com 25 anos, que o mínimo é 25. Então, você vai levar 70% da média. Aí eu estou com 28, 76. Aqui está pronto já para a pessoa saber quanto tempo que ela tem. Ela joga aqui e já verifica qual que é o valor da média. A média é calculada como, pessoal? Pega a contribuição de julho 94 para cá, 80% das maiores, e faz a média. Em cima da média, você encontra a porcentagem que está aqui. Capacidade permanente também é pela média, não vamos perder muito tempo aqui. Que é igualzinho. Aposentadoria compulsória, 75 anos automático. Tem um cálculo diferente, mas aqui não vamos... Passou para 75. Como que é feito o provento, pessoal, da aposentadoria compulsória? Faz a média e a pessoa recebe 60% dessa média. Aí acrescenta 2% ao tempo que passar 20 anos. Aí está com 24 anos, então não vai ser 60. Passou 4 anos a mais, vai ser 68, e assim sucessivamente. Tem um exemplo aqui que vou deixar para os senhores, como que faz os cálculos. Pessoal, para a gente não... Vou passar o código, acho que vou fazer uns exemplos aqui rapidinho, só para a gente finalizar já, porque é muita informação para uma noite só, para a pessoa, uma hora só, já entender totalmente essa matéria. Essa matéria na universidade a gente demora 2 meses para, mais ou menos, passar para um aluno. Deixa eu ver aqui. Então, rapidamente, pessoal. Caiu aqui? Oi. Pode falar. Tá normal aí? Tá normal. Você quer estar apresentando algo? Vou só passar um exemplo rapidinho aqui, só para... Tem que compartilhar de novo, não? Só está aparecendo você. Eu fechei aqui, peraí. Tudo tranquilo? Então, só para a gente finalizar aqui, vamos supor um servidor que está com 59 anos, agora, dia 20 de agosto, 39 tempo de contribuição dele. Faltava um ano para ele fazer 35 e um ano para ele fazer 59 anos. Pelaquela regra, pessoal, ele vai poder aposentar quando? Só em 2024. Porque ele terá 63 anos de idade e 38 anos de contribuição, que somando os dois dá 101. Aquela regra de idade, ponto. Certo? Esse servidor aqui, uma mulher que tinha 54 anos e 29 de contribuição. Então, faltava um para a idade e um para a contribuição. Ela vai poder aposentar apenas em 2024. Ela vai estar com 58 anos de idade e 33. Porque se somar 58 e 33, dá aquela tabelinha lá de trás. Então, aqui tem uma tabelinha, já rápido para o senhor, homem, mulher, como eu falei, e a pontuação. Por ano, quantos pontos que a pessoa tem que ter. 2019, 86, 2020, 87, 2021, 88 e homem também. Só para deixar pronto. Mas aquele pedágio 100%, como eu falei, para aquela pessoa que estava próximo dos 35 anos, ou do 30 da mulher, é melhor usar essa regra do pedágio 100%. Porque aquele mesmo servidor que lá atrás ia demorar 4 anos,
aqui ele vai aposentar mais cedo. Por quê? Ele faltava 34 anos, faltava 1 ano. Como o pedágio é 100%, ele vai passar mais 1, 2. Então, ele vai aposentar com 1 ano a mais. Tem que trabalhar 2 anos. Lá ele tem que trabalhar 4 naquela regra. Nessa regra, ele tem que trabalhar 2. Porque ele vai estar com 61 anos, ano que vem, e vai estar com 36 anos de tempo de contribuição. 61 anos. Então, pessoal, 2022. Então, cada um depende da idade, do tempo. Não tem uma fórmula de bolo, não. Tem que fazer as 2 regras do servidor para verificar, olha, é melhor ser por essa, é melhor ser por essa. Aí tem que fazer, não dá para a gente saber. Aqui eu coloquei só para a gente ter depois, aí vocês vão ter aqui alguns exemplos aqui, é bastante, para a gente não perder muito tempo. Senão vai ficar meio cansativo. Pessoal, da minha parte agora, estou aberto agora para algumas perguntas, se alguém tiver dúvida. Eu sei que dúvida é bastante, né? Porque o assunto é bem complexo e só em 1h15 que eu falei para o Carlos que ia diminuir, que a outra foi muito longa. Era para diminuir em 45 minutos, mas conseguimos 1h15, cara. Foi um pouquinho mais. Mas agora, se alguém tiver uma dúvida, eu estou aberto para a gente trocar essas informações que eu acho que é de grande valia para todo mundo. E aí, João, com você que organiza aí, como vamos fazer, Carlos? Pode fazer o seguinte. Bom, a gente pode, quem quiser fazer umas perguntas, pode habilitar o microfone aí e fazer a pergunta, ou se quiser também mandar a pergunta para o chat, a gente pode ler ela também. Fica a critério aí de vocês. Pode fazer caso concreto. O meu caso é isso, tal. Eu quero agradecer também aí a presença aí do pessoal da Controladoria Geral do Estado, também está se fazendo presente aí na palestra. Bem legal. Então, o meu exemplo pode ser? Pode. Vamos ver aqui. Então, eu estou com 56 anos agora, faço em fevereiro. Não, Data peraí. de aniversário é Você não fevereiro. está com 56, não. Você está com 54. Eu vou para 56, fevereiro, né? Vamos lá, vamos fevereiro. Vamos contar fevereiro, 55, estou com ele aqui completo. Tá. E estou com 37 anos de contribuição. Tá. Essa contribuição pegando de outras empresas a nível... Tempo de contribuição, senhor. Isso, exato. E eu tenho 22 anos no cargo. Tá. E se contar como professor e da SEMA, tudo, vai dar mais aí uns 7 anos em termos de serviço público. Tá, vamos lá. Você tem 29 anos de serviço público. Conta tudo. Se for professor, não importa se é concursado, se você era contratado temporário, não importa. Tempo de serviço público é tudo. Tudo bem? Ótimo. 29 anos. Ok. Você viu que a pior regra é 25. Tempo maior. Então você já tem. Você tem 22 anos no cargo. E 22 anos de carreira. Que é o mesmo. No seu caso, bate um com o outro. Que você não fez nenhum concurso no meio tempo. Não. Você está com 2 anos no cargo. Beleza. Tá. Primeiro cálculo. Então você entrou antes de 98, certo? Foi abril de 98. Então, beleza. Então, é 16 de 12 de 98, você abriu de 98. Então, qualquer regra você encaixa. Primeiro posicionamento que nós temos que fazer. Primeiro, a emenda 41. Começou daí, vamos partir daí, porque a emenda 20 para você não pega. Você tinha aquela regra de transição. Certo. Qual que era a regra lá, 41? Aí nós vamos jogar lá. Você, com certeza, não pegou a 41, nenhuma regra de transição, por causa da sua idade. Certo? Por quê? Aquela melhor regra que é a 47, que cada ano que passa diminui 1 da idade, que você estava esperando essa com certeza, porque essa seria bom para você. Você estava com, vamos supor, você estava com 37 anos. Você passou 2. Não é isso? Isso. Diminuía 2 da idade, que você é homem, é 60. Você podia aposentar com 58. Mas você não tem 58, você tem 56. Ano que vem, você vai ter 57 em fevereiro.
certo? Quem Sim. completasse primeiro, não sei se é o tempo ou a sua idade, talvez ano que vem, não sei quando que você vai completar os 38 anos de idade. Ano que vem, se você completasse os 38 anos de idade, ano que vem, no dia que você completasse o aniversário, você poderia aposentar. Porque você ia estar com 57, não é isso, ano que vem? A minha conta é essa. E mais o 3 anos passando dos 37. Você está com 38, não sei o dia que você completava. Vamos supor que você completava isso em maio de 2021. Você ia completar 38 anos de tempo de contribuição, certo? E seu aniversário foi em fevereiro. Então, quando chegava em maio, você já estava com 57 anos. Certo? Menos 3, mais 3, 60. Então, ano que vem, você aposentava por integral e com paridade pela emenda 47. Exato. Só que essa emenda foi revogada. Revogou essa emenda agora, em agosto de 2020. Então, É isso que eu estou aqui. você esquece esse cálculo seu de mais 1, menos 1, para chegar a 95. Agora, vamos fazer o seguinte. Você vai entrar na regra de transição. Tem duas regras de transição agora. Ou aquela que você vai usar pontuação, certo? Ou pedágio 100%. Vamos lá, pontuação. A pontuação é ruim porque para você sair integral, você tem que ter quantos anos? 65 anos. Então, Nossa. você terá mais 8 anos trabalhando a partir de hoje para você sair integral para aquela regra. Então, aquela regra para você esquece. Certo? Vamos para a regra do pedágio. Pedágio. Pedágio é 100% do tempo que faltava para quê? Para completar os 35 anos no dia 19 de agosto de 2020. Mas nessa data, você já tinha quantos? 36, mais de 35. Mais de 35, 36, já está quase para 37. Então você não vai pagar o pedágio. Tudo bem? Você vai ter que só ter idade mínima. Mas você não tem idade mínima. Que é 61 anos para homem, que vai aumentar mais um. Então, como você vai conseguir 61, você está com 57 ano que vem, mais 4 anos, quando você conseguir 4 anos, vai estar 62. Então, você tem que esperar 62 anos para você sair por aquela regra. Então, seria 4 anos daqui para frente. Isso. 4 anos. Do seu aniversário, daqui para frente, não. Do seu. Bem que agora, tem outra coisa também para falar para você. Esse tempo é em dias agora. Você tem que somar o tempo em dias e sua idade em dias. Talvez consiga chegar um pouquinho antes, entendeu? Mas tem que chegar a 62 anos, não vai dar mesmo. Seu caso tem que esperar 62 anos. Fevereiro. É melhor contar 62 anos. Você aposenta integral. Passei integral. Tudo bem? Com paridade. Com paridade, integralidade. Certo. Tá bom. Se eu chegar até lá. Se eu chegar. Mas valeu. Com certeza. Beleza. Valeu mesmo. Fico muito grato da apresentação. Eu que agradeço. Uma pergunta aqui no chat, Marcos, eu vou ler ela. Sim. É de Maria de Lourdes. Certo. Tenho 59 anos, 32 de contribuição, 22 anos de concurso na área pública. Estou há 2 anos em abono de permanência, publicado e lançado. Tenho dúvidas em aposentar. Pretendo permanecer no serviço. Temos plena paridade de vencimentos em caso de aposentar? Há alguma redução de percentual, 20%, em caso de aposentadoria? É isso. Vamos lá. Quando a pessoa servidor fala eu tenho abono permanência, significa que ele tem já direito à aposentadoria alguma regra. Então, quando chegou a emenda a 103 para nós, a 92, que foi agora em agosto, ela já estava ganhando abono permanência. Aí, então, é o seguinte, qual que é a pergunta? Primeiro, analisando aqui, ela tem que pegar o critério do abono permanência, certo? No caso dela, analisando aqui a grosso modo aqui,
ela pode ter tido abono permanência pelaquela emenda artigo 2º da 41. Eu não estou vendo aqui. Que é 48 anos de idade, que é o caso da mulher, aquele pedágio de 20%. Talvez ela conseguiu por isso aí. Mas ela tem que verificar qual que é o melhor caminho dela. É o artigo 6º, certo? Da 41. Porque é 55 anos de idade, ela está falando que tem 59, então, quando chegou a agosto, ela já tinha idade. Era 30 anos de contribuição, ela já tinha 32. E ela já tinha 20 anos de serviço público, ela estava com 22. 5 anos no cargo e 10 de carreira. Então, ela pode utilizar o artigo 6º da emenda 41. O que ela vai perder, ela saindo agora? Ela vai ter a paridade e a integralidade. Agora, se tiver verba indenizatória, vai perder. O abono permanência, que ela está ganhando hoje, vamos supor, a grosso modo, se ela ganha 10 mil reais, hoje ela paga 14% de 10 mil reais, ela paga 1.400. Então, hoje, esse 1.400, ela volta de novo, porque é o abono permanência, é o valor da contribuição. Quando ela aposentar, esse valor do abono para de receber. Aí ela vai ser tributada de acordo com a regra que está hoje vigente. Até dando esse gancho aí, foi aprovado agora, semana passada, eu acho, sexta-feira, uma lei, um projeto de lei complementar foi aprovado na primeira votação do deputado Lúdio Cabral, onde qualquer regra nossa hoje está em vigência dos aposentados. Até um salário mínimo é isento. A partir do salário mínimo, ele paga 14%. Está agora, que entrou em vigor a partir do mês de junho. Esse projeto de lei diz o seguinte: até o teto do regime geral, como era antigamente, o aposentado está isento. Qual que é o teto hoje? 6.101. Então, vamos supor, ela pagaria só o valor que excedesse 6.101. 14%. Agora, esse ainda vai ter que ir para CCJ, vai ter que ir para a segunda votação e para o governador. Vai ser uma briga boa. Aí tem que ser a pressão política dos servidores. Ver o porquê vai diminuir a receita da Previdência. Nos casos dos aposentados. Temos mais umas aqui, Marcos. Da Edilane. Oi, entrei na SEMA em 1995 e tenho 53 anos e mais 2 anos no Banco Bandeirantes. Quanto tempo ainda terei para aposentar com integralidade e paridade? Vamos lá. 95 até hoje, estou sem calculador aqui, mas vamos supor que ela tem 95, 2005, 2015, 2020. Ela está com 25 anos de SEMA e mais 2 anos de Banco Bandeirante, certo? Não, é isso. E mais 2, isso. Então, hoje ela tem 27 anos de tempo de contribuição e 53 anos de idade. Tudo bem? Qual que é o tempo mínimo para a mulher? 30 anos. Certo? Então, no caso dela, o que acontece? Ela pode usar as duas regras de transição. Aí nós temos que fazer um cálculo para ver qual que é melhor. Uma é o pedágio de 100%, e outra, aquele que soma a idade mais o tempo de contribuição. Tudo bem? Vamos lá. Aquele que soma a idade e o tempo de contribuição, para ela vai ser mais longo. Não sei o que tem que jogar na calculinha. O que vai ser, a grosso modo, verificando? Ela usar a regra do pedágio 100%. Qual que é a regra do pedágio 100%? Ela tem 27 anos. Faltava, vamos supor, agora em agosto. Faltava 3 anos para ela conseguir 30. Então, ela tem que pagar um pedágio de 3 anos. Então, ela vai ter que trabalhar 3 anos para chegar a 30, mais um pedágio de 3 anos. Então, vai dar 33 anos. Daqui a 6 anos. Daqui a 6 anos, ela vai estar com 59 anos. Não é isso? Nós não falamos que era 56, depois de 3 anos é 57? Então, ela vai estar com o tempo maior. A grosso modo, ela vai poder aposentar daqui a 6 anos por aquele pedágio de 100%. Aí ela vai aposentar integral e com paridade.
senhora tem que trabalhar mais 6 anos. Bom, vamos para mais uma aqui. Boa noite. Essa regra de transição, 100%, neste último exemplo que você deu, no caso de 59 anos de idade e 34 de contribuição, a aposentadoria seria integral, com a paridade independente de quando entrou no serviço público? Jonas Ferreira. Não. Como eu coloquei lá, se entrou até 31 de dezembro de 2003, ok. Se não entrou, não. Se entrou depois, média contributiva. Beleza. Bom, temos mais duas aqui. Quem é servidor público e também quem é servidor público e também trabalha na iniciativa privada, contribuindo também para o INSS? É possível aposentar pelos dois regimes, respeitando a regra de cada regime, ou tem alguma vedação? Vamos lá. Isso chama tempo concomitante. A Constituição Federal diz o seguinte, no seu artigo 37, diz quais são os cargos acumuláveis no serviço público. No serviço público. É 2 da área de saúde, professor e um técnico, 2 de professor. Isso no serviço público. Um técnico professor. Mas nada impede que o servidor público tenha um emprego na iniciativa privada. Isso que, lógico, compatibilidade com horário, né? O que acontece? Ele pode ser qualquer cargo no regime próprio e está ao mesmo tempo trabalhando, dando aula, vamos supor, na universidade particular, ou trabalhando, de repente, um jornalista à noite. Ele tem outro vínculo. Ele não pode, é o seguinte, contribuir como facultativo. Isso é proibido, porque a Constituição Federal diz que servidores participantes de regime próprio não podem contribuir como facultativo no regime geral. No caso dela, ela vai ter a regra normal para aposentadoria no regime próprio e a regra normal para o regime geral. Ela vai poder acumular as duas aposentadorias. No caso do falecimento, aí já é diferente, porque a pessoa não vai poder, pode ficar com as duas pensões, mas vai ter uma redução. Vamos supor que essa pessoa consegue aposentar com os dois. Aposenta o regime próprio e o regime geral. Se ele vier a falecer, ou ela ou ele, se tiver esposa ou filho, não vai ganhar os dois integral. Ele vai ter que escolher um maior integral e o outro tem uma redução lá. Tem um salário mínimo integral, de um salário mínimo até 2 salários mínimos, 60%, de 2 a 3 a 40%, e vai indo. Mas não é os dois integral, como era antigamente até a emenda número 103. Mas ele pode ter 2 aposentadorias para ele tranquilo. Vamos lá. Vera Plá. Entrei na SEMA em 94. 26 anos de serviço, mais 3,6 anos de banco. Tenho 55 anos. Quantos anos ainda tenho que trabalhar para ter a paridade e integralidade? Vamos lá. Ela tem 26 anos. Desculpa aí que eu... Entrou em 94, tem 26 anos de serviço e mais 3,6 anos de banco. Ela tem 29 anos e 6 meses. Tempo de contribuição dela, certo? E é 26 da SEMA mais 3,6 do banco. Isso. A idade dela hoje é 55 anos. Tudo bem? Tá. Se não fosse a emenda, eu ia falar para ela que daqui a 6 meses ela tinha aposentadoria pela integralidade e paridade, de acordo com o artigo 6º da emenda 41. Porque era 30 anos de contribuição, ela ia ter daqui a 6 meses. 55 anos de idade, ela já tem 55 anos de idade. 20 anos de serviço público, ela já tem 26. 5 anos de cargo, ela tem 26. E carreira, 10, tudo bem. Ela ia encaixar. Só que aí, aconteceu? Chegou a emenda agora. Como nós vimos lá, se ela quiser ir pela emenda, pela integralidade, pela aquela outra regra, que temos 2 regras, o artigo 4º, não é isso? O artigo 20. O artigo 4 é aquele negócio de ponto. Só que aquela ponto vai ter que ter aquela idade de 56, 57. Lembra que a mulher 56, 3
daqui 3 anos e 57. No caso dela, ela melhora ir pelo pedágio. Por quê? Quanto tempo que falta para ela chegar aos 30 anos? 6 meses, pelo que ela falou aqui. Ela vai pagar um pedágio de quanto tempo? Mais de 6 meses. Então, ela vai ter que trabalhar 6 meses para chegar a 30 anos e mais 6 meses do pedágio. Aí nós temos que ver a idade dela, quanto tempo que ela vai estar lá com a idade. Por quê? De repente, ela não está completa ainda os 56, entendendo? Aí tem que esperar chegar a idade, os 56 anos, que foi esse ano que vem. Em regra, ano que vem ela aposenta. Beleza. Agora, não sei como que ela completa se é antes a idade primeiro ou o tempo, entendeu? Uhum. Aí você tem que saber detalhado mas em regra seria isso. Bom, temos mais uma pergunta aqui da nossa colega Karen Aldoni, lá da Controladoria Geral do Estado. Ela pergunta, se um servidor tem hoje 60 anos de idade e 32 de contribuição, qual será o pedágio dele para pegar a paridade e integralidade? Vamos lá. Então, o servidor é homem, 60 anos e 32 anos de contribuição. Certo? Se for para aquele primeiro artigo, nós vimos o artigo 4, o artigo 4 lá de ponto e pontuação, ele vai ter que esperar 65 anos de idade. Se for para aquela outra regra. Então, ele vai ter que esperar 5 anos. Se for para a regra do pedágio 100%, ele vai, como ele tem 32, falta 3. Pagar mais 3 anos, vai dar 6. Então, nesse servidor, vai ser mais fácil ele sair pelaquela regra de 65 anos de idade. No caso dele, entendeu? Vai sair daqui a 5 anos. Vai sair pelo artigo 4º. Porque a regra do pedágio para ele vai ser mais. Porque como ele falta 3, pagar o pedágio mais 3, 6 anos. Ele vai sair com 66. Então ele tem que sair com 65 anos nesse caso aí. Artigo 4º, entendendo? Porque quando ele tiver com 65 anos, ele vai estar com 37 anos de contribuição. Então tem que trabalhar mais 5. Beleza. Marcos, eu vou deixar aí para o nosso presidente fazer uma fala, mas eu gostaria muito de agradecer. Achei sua palestra hoje brilhante. Esclareceram bastante coisa aí para a gente. Só temos a agradecer aí sua palestra. Meu muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado pelas palavras. Bem, Marco Aurélio, muito obrigado. Deixei hoje o Jonas aí fazer as apresentações, as palavras, as colocações. Hoje a gente perdeu uma pessoa muito querida e realmente hoje eu estou bem aqueles dias que a gente, todos vocês sabem o que é isso. Mas eu acho que cada um aí teria até uma pergunta para fazer aí, por cada caso é um caso, como o Marco Aurélio falou. Nós queremos agradecer imensamente, Marco Aurélio, a sua disponibilidade, a sua presteza aí no primeiro momento. É a nossa primeira live aí que nós estamos fazendo, palestras. E eu acho que os colegas podem contar com vocês aí, se alguma dúvida estiverem, para aproveitar o Marcos, né? Até na outra vez eu tinha colocado para ele se ele poderia nos auxiliar lá dentro do sindicato em termos de assessoria nessa área, né? Dizer para vocês, gente, primeiro agradecer o pessoal da PGE, né, que está aí também presente, e dizer que a gente está lá no Sintema, tentando fazer diferente, né? Convidar já vocês aí para a próxima assembleia, um assunto que nos bastante importante, né? Além da prestação de contas que nós vamos fazer do segundo semestre de 2019 e primeiro semestre de 2020, e também nós vamos também falar e trazer algumas propostas
sobre a nossa assessoria jurídica. Então, eu já, de antemão, convido a vocês todos a participar dessa assembleia. Uma boa noite a todos e, mais uma vez, Macolégio, muito obrigado. Eu que agradeço, Carlos, pela oportunidade. Quem quiser informação, pode mandar por meu e-mail. Eu criei um Instagram também, chamado @prev.fácil. No Instagram, estou tentando colocar matéria a respeito do servidor do Estado do Mato Grosso, principalmente, entendendo? Todas essas matérias novas que estão saindo, previdência complementar, essa lei dos aposentados. Então, quem tiver interesse, desculpa, está aberto. Segue lá, que é um outro canal de comunicação. Pode mandar pergunta também, que eu respondo. No final da palestra tem meu e-mail aí, que é marcoqueirozemt@yahoo.com.br, porque, de repente, eu vou, na medida do possível, responder para os senhores. Tá bom? Eu agradeço. Boa noite para todos. Muito obrigado pela atenção aí. Obrigado, cara, pela oportunidade aí, tá bom? Um abraço a todo mundo. Obrigado.